Existe uma pergunta que talvez muitos pais não pararam para responder. O que realmente significa ser um pai? E hoje eu estou aqui com uma pessoa que para mim é muito especial, que além de ser um grande mestre, professor, ele também é formado em letras, né? Formado em letras. É meu tio e, para quem não sabe, também é meu revisor, né? Tá fazendo a revisão do livro. Como vocês sabem muito bem, eu estou há um tempo tentando escrever esse livro sobre paternidade. E esse aqui, meu tio, é meu revisor. E além de professor, né, de espanhol, de português, também ele é pai de 3 filhos incríveis. É avô de quantos netos já? 6. Avô de 6 netos, tem 6 netos já. A gente vai conversar um pouco aqui sobre paternidade, né? Então, eu tô aqui na casa dele, vocês podem ver que é algo muito diferente, fora do nosso estúdio lá. Porque eu tô aproveitando umas férias que eu tirei aqui na casa dele e eu vou conversar um pouco com ele sobre paternidade, tá? Então, eu vou já entrar aqui nas perguntas. Tá? Eu vou tratar ele como, não como tio, né? Mas aqui ele é meu entrevistado, então eu vou chamar ele como professor, ou como pastor também, né? Pastor Marcos. Pastor Marcos, obrigado, primeiramente, por o senhor estar aqui, por o senhor se dispor o seu tempo. Eu queria logo te fazer uma pergunta. Durante eu estar escrevendo o livro, né? A pesquisa para esse livro, uma das pesquisas que me impactou muito foi saber que hoje mais de 49% das mulheres que estão dando parto, né, que está em trabalho de parto no SUS, são mulheres cujo filho está nascendo sem pai. São mulheres que o filho vai nascer sem um registro do pai, né, na certidão. E isso me mexeu muito, porque eu achei um dado muito grande, né, 49%. Então eu queria perguntar para o senhor, a ausência ou a presença desse pai, né, influencia a formação emocional de uma criança? O senhor acha que influencia tanto a ausência como a presença desse pai? Bom, primeiramente, boa noite você que está me ouvindo, boa noite, Levi. Ou boa tarde ou bom dia, né? É verdade, sabe a hora que você... Boa a hora que você assistir a gente aí. Mas eu tenho assim... Eu posso dizer assim, eu tenho várias prismas para eu poder falar desse assunto. Primeiro, a minha própria vivência. Eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos de idade, quando meu pai faleceu, eu fui criado só por mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher fantástica, trabalhadora, sempre lutou para nada faltar na nossa casa. Foi uma mulher, assim, imensurável, né? É uma mulher imensurável que a minha mãe deve. Mas, emocionalmente, sempre teve uma lacuna. Sempre teve uma lacuna. Tanto é que durante anos eu não poderia nem ouvir, tem uma música do Fábio Júnior, que fala sobre pai, né? Eu não podia ouvir aquela música do Fábio Júnior. Se eu ouvisse, eu saía do ambiente. A música é muito forte, né? Porque aquilo me fazia voltar à lembrança que eu não tive pai. Sim. Que eu não pude conhecer o pai. Não foi por culpa dele, não foi culpa da minha mãe, né? Foi algo que aconteceu, o falecimento dele, mas sempre houve, né? Eu já ouvi muitos mães falarem assim, eu não preciso de homem, alguns filhos falam, mas eu acredito que isso é fruto de uma mágoa. Muitas vezes a ferida que carrega pelo abandono cria uma parede que inibe essa emoção, inibe esse sentimento. E essa ferida, que a palavra de Deus fala que é a raiz da amargura, ela faz com que a pessoa se engane. Mas o dia que essa ferida for tocada, tudo que está escondido atrás dela vai sair. Então, eu creio que... E até em sala de aula, o outro lado que eu ia falar, que tem 2 lados, o pessoal, o outro lado é em sala de aula, tem muitos alunos que passam por isso, e é nítida a diferença de um aluno com uma família bem estruturada e um aluno que tem, geralmente, vem de uma mãe solo. Não que eles sejam alunos péssimos, né, nesse sentido, mas é notório a carência que existe. Então, eu creio sim que a ausência do pai, ela traz uma carência afetiva muito grande, ainda que inicialmente não notada. Então tá, vamos para a próxima pergunta, né? Deu para esclarecer bastante já, mas na sua visão, né, qual o maior erro
que muitos pais cometem hoje na criação dos filhos. A gente sabe, gente, que não existe pai perfeito, né? Inclusive, se você não baixou o e-book lá no meu Instagram, né, tem um e-book lá que eu falo sobre paternidade e paternalismo, né? Paternidade ou paternalismo. E eu falo sobre isso, que existe a paternidade real e a paternidade ideal, né? Porque é justamente isso, a gente idealiza muito uma paternidade perfeita, né? O pai perfeito, enquanto a realidade não é isso, né? A paternidade vem com muitas coisas, não é só flores, né? Então, na sua visão, pastor Marcos, qual o maior erro que muitos pais cometem hoje na criação de um filho? Essa palavra pais é no sentido paternal, pais, casal, pai e mãe. Pode ser, é até bom a gente falar isso. A gente tá falando de paternidade, tá? Então paternidade envolve pai e mãe, né? Não envolve só o pai, então o senhor pode abranger pai e mãe. Tá. A principal coisa que eu vejo é o seguinte, a ausência de autoridade de um em detrimento da de outro. Em que sentido? Já vi muitas mães falarem assim, por estarem ocupadas, mãe, o filho chega, mãe, quero tal coisa, fala com teu pai decide. Não, é ele que vai ver isso. Então, no momento, parece uma coisa simples, mas ela está ausentando de si a autoridade. De quando o filho crescer, a ideia que ele vai ter é o seguinte, é o meu pai que manda na casa. Sim. E a gente sabe que essa ideia de submissão feminina, que o pai que manda, é bem ultrapassada. Hoje em dia a gente entende bem o que é submissão. Submissão não é que o pai manda em tudo, não é isso. Quando a palavra de Deus diz que a mulher seja submissa, ela está mais se relacionando a companheirismo de que ao mandatarismo, né? Então, onde quero chegar nisso? A mulher ela precisa ser presente em atitudes, em decisões, né? E muitas vezes, pela ocupação do dia a dia, ela fala com o pai, né? E o contrário também acontece. O pai não quer falar, não, vai lá que fala com a tua mãe. E fica aquela ideia do pai bonzinho, do pai que não diz não, que, como foi acabado de dizer, não é a ideia real. O não, ele faz parte da vida. O não é necessário para o crescimento, né? Então, eu creio que uma dos principais erros hoje do casal é essa ausência, né? A ausência dos dois juntos como realmente criadores, como pais, né? Como pais, como parceiro na criação. E o outro erro é a busca pelo acréscimo. Como assim, pastor, busca pelo acréscimo? A palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Daí essa palavra e acréscimo. O que é acréscimo? Acréscimo são todas essas outras coisas. O que é importante? Em primeiro lugar. Então a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Reino. E todas as outras coisas são acréscimos. Só que muitas vezes a gente faz o contrário. A gente busca o acréscimo e deixa o reino de Deus limpo. Sai mulher para trabalhar para um lado, sai um homem para trabalhar para o outro. Filhos ficam sós em casa, filhos ficam sem uma direção, sem aconselhamento. São criados pelas redes sociais, são criados pelas telinhas, né? Daí a gente vê filhos que não conseguem ter limites, que não obedecem professores, filhos que não sabem respeitar. E aonde eu errei, menino? Você não vê que eu dou o sangue lá fora para te ter isso, para te ter aquilo, para te ter. A gente vive para ter, mas não vive para ser. Sim. Né? Então, os dois principais erros que eu acho é a ausência de autoridade deles e a ausência da presença de pai e mãe em casa, ensinando a ser. A gente está muito hoje em dia ensinando a ter. Engraçado que durante essa pesquisa, né, para o livro, e aí falando, né, como a gente falou, paternidade não tem a ver só com pai, mas é pai e mãe, né? E aí durante a pesquisa eu percebi muito mais claro assim o papel do pai e da mãe, né? Até a própria Bíblia eu acho que ensina isso, né? Que a mãe, tanto que quando Deus vai falar sobre o cuidado, né? Como diz assim, pode uma mãe, né? Ainda que uma mãe esqueça do filho, né? Eu jamais vou esquecer. Ou seja, quando ele fala de cuidado, ele vai para a mãe, né? E provisão, ele já usa a figura do pai.
né? Então, eu entendo assim que dentro de uma casa, o papel de uma mãe é disso, de educar, é de cuidar, né? É mais o carinho ali, o cuidado. E já do pai é isso, é o provedor, é o que dá limite. Inclusive, como eu lhe falei, uma das pesquisas que eu andei fazendo, outros dados que eu também achei assim que muito impactantes, é que a maioria das crianças que não teve a figura do pai dentro de casa são crianças que têm dificuldade para obedecer autoridade, são crianças que não respeitam a hierarquia, são as crianças que geralmente vão para o mundo do crime, né, por falta da paternidade. Eu acho que esses dados... E levando para o lado espiritual, geralmente as crianças que não têm pai, ao começar a ter um relacionamento com Deus, têm dificuldades de relacionar-se com Deus como pai. Pela falta de referência, eles não conseguem ter essa ideia do que é Deus Pai. E cria aquela ideia de Deus como Senhor castigador, que está olhando, que vai te pisar a qualquer momento. Né? Quer dizer, por quê? Porque a ideia de paternidade torna-se difícil para ela, pelo fato de nunca ter tido. O pai é ausente, né? A ausência do pai, né? Então vamos para outra. Próxima pergunta. Para ti, existe a diferença entre ser o provedor e ser verdadeiramente o pai? E como equilibrar isso? Deus? A diferença de ser o provedor e ser verdadeiramente o pai. Como te equilibra isso? Existe essa diferença? Eu acho ou não? A gente cai na questão anterior, né? Tem muitos pais que são excelentes mantenedores. Não falta nada em casa. Come de melhor, se veste de melhor, mas não tem pai em casa. Sim. Não tem pai para conversar, não tem pai para aconselhar. São órfãos de pais presentes. Exato, né? Exatamente. Órfão de pai vivo. Pai vivo. Então o que acontece é o que eu falei ainda agora. Estamos buscando ter, esquecendo do ser. O ser não se aprende com um notebook novo, com um celular novo. O ser não se aprende com uma casa luxuosa. O ser se aprende através do convívio e do exemplo. E para a criança possa ver esse exemplo, o pai tem que estar lá, tem que estar presente, tem que estar... O filho tem que ter essa vivência. Né? E olha que a genética ajuda bastante. Eu, por exemplo, tem muitas coisas que eu herdo do meu pai, que às vezes um irmão, uma mãe fala assim, poxa, tu tem algumas reações parecidas com o meu pai, que eu não convivi. A genética já ajuda, né, nisso, mas existem coisas que é relacionada a caráter, que é construído na vivência. Sim. Né? E o caráter se constrói desde cedo, desde pequeno. Então é muito importante o pai, estou batendo muito nessa tecla, o pai entender isso. Né? Porque o mal do século tem sido esse. Temos pais construindo muita coisa, menos família. Sim. Você constrói casa, mas não se muito, constrói lá. Se preocupa muito com essa parte da provisão, do manter, mas... E não constrói lá. Inclusive, eu lembrei agora, quando o senhor falou, eu lembrei de uma coisa que eu vivi com meu primeiro filho, né, com o Gael. Eu viajei, passei 20 dias fora. Quando eu voltei, eu trouxe uma bola pra ele do Homem-Aranha, né? E aí eu lembro que eu voltei e no outro dia eu tinha que trabalhar. E aí eu cheguei, dei pra ele uma bola de presente. Olha, filho de presente e tal. Ele pegou, brincou um pouquinho a bola e depois largou. Queria ficar comigo, brincando, né? Fiquei 20 dias fora e ficou brincando. Quando foi no dia de eu sair pra trabalhar, aí eu falei, filho, já vou. Aí saiu correndo e me agarrou, me abraçou, né? Ele era pequenininho, acho que tinha uns 2 anos, me abraçou. Não, pai, não vai me segurando. Não, filho, papai tem que trabalhar. Aí eu peguei e dei a bola pra ele. Toma, pega a bola pra brincar, pensando que ia largar a bola. Não, jogar a bola e me agarrou. Na hora que ele fez isso, o Espírito Santo falou pra mim, né? Ele não quer presente, né? Ele não quer presente, ele quer a tua presença. E eu falei, acontece muito isso, né? Às vezes eu vinha lá pensando assim, poxa, eu vou trazer um presente legal pra ele, mas ele não queria nem saber de presente, ele queria saber de brincar comigo, de estar comigo. Pegando esse gancho para falar de Deus, né? Deus não nos quer que nós o tenhamos pelos presentes, nós tenhamos pela presença. Sim. Né? Então, às vezes a gente chega para Deus porque Deus, eu preciso disso. Te quer só a mão, te quer só a mão do Senhor. Apertando, corre para Ele. Folgou, foge dele. Né? Queremos os presentes e não a presença. Não a presença. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Vamos lá, mais uma. Como um pai... claro, só estou perguntando assim, mas sempre na sua visão, tá? Como o senhor acha que um pai pode construir autoridade, né, dentro de casa sem criar medo nos filhos? Como um pai pode construir essa autoridade dentro de casa sem criar medo nos filhos? Nossa geração, minha geração,
né? Ela foi criada em cima de medo e ela criou em cima de medo. Sim. Né? Tipo assim, se tu não fizer isso, né? Menino vai dormir, olha, cuidado, olha o bicho olha o boi da cara preta. Né? As músicas da nossa época já eram intimidadoras, né? A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sim. Então é complicado hoje para um pai criar um filho sem medo se ele não criar consciência do que é obedecer, do valor da obediência. Sim. Porque se você criar filhos obedientes por medo, eles não são obedientes na verdade, eles são temerosos. Né? Eu me lembro de um fato que a minha mãe, que eu não posso falar do meu pai porque eu não convivi, mas a minha mãe, uma vez ela falou assim, eu pedi pra ela, mãe, quero ir brincar na rua. Não, isso não é hora. Eu vou. Não vai. E ficou sentado. Eu bati o pé, saí, tinha um portãozinho de ferro lá em casa, no Mendara, né? Eu abri o portão lá do Conjunto Mendara. Quando eu abri o portão, meu coração pesou. Eu voltei, fechei o portão, voltei, sentei. Ela só deu uma sorrisadinha de canto e ficou calada. Não falou nada. Mas o que me fez voltar não foi pensar que ele ia bater. Foi que quando eu abri o portão, eu pensei assim, poxa, vou entristecer minha mãe. Sim. E eu voltei. Então, assim, é esse valor, que tem que ser resgatado. Sim. Poxa, eu não vou fazer porque eu tenho medo de apanhar. Eu não vou fazer porque eu sei que eu não quero entristecer meu pai. Sim. Engraçado que o senhor falando de geração, né? Se a gente for pensar, cada geração é uma criação diferente, né? Porque como o senhor cresceu sem o pai. Eu já cresci com meu pai. E a minha criação também foi essa, né? Pelo medo. Não faz isso, não isso. Não faça aquilo, senão acontece isso. E já com meus filhos, eu até vou falar um pouco sobre isso lá no livro, que se chama modelagem, né? Já ouviu falar sobre modelagem. A gente acaba modelando, querendo ou não, aquilo que a gente vê nosso pai fazer, né? E quando eu vejo, já me peguei muitas das vezes agindo com meu filho igual meu pai agia comigo. E eu me freio, né? Que eu não quero fazer isso. Ou seja, eu quero trazer coisas dos meus pais, mas as coisas boas que eles me ensinaram para meus filhos, não o que é ruim. Né? Então, até porque eu acho que assim, a geração dos meus pais, né, a geração de vocês, não tiveram as informações que a gente tem hoje, não tem o acesso que a gente tem hoje. Sim. Então a gente só erra com os filhos se a gente quiser hoje. E outra coisa, tem que quebrar aquela frase, aquele adágio que dizer assim, eu passei isso com meu pai, eu aprendi com meu pai e vou repassar isso. Vou fazer igual. Não precisa fazer igual. Sim. Né? Quebrar o ciclo, existe a peneira, bora jogar na peneira. O que é bom fica na peneira, o que é ruim sai. Interessante. Bom, mais uma. Essa aqui é interessante, até porque, para quem não sabe, ele só não tem, né, o pastor, o professor Marcos só não tem um diploma de psicólogo, né, mas até brinquei com ele, que é como se fosse psicólogo. Mas o que a psicologia e a fé concordam sobre a importância do afeto paterno? O que o senhor acha? Que a psicologia e a fé concordam sobre o afeto paterno? Tudo. Na verdade, a Bíblia inteira, ela fala sobre paternidade. A Bíblia toda, se a gente for ler a palavra de Deus, do início da criação, Deus criou o homem, Adão e Eva, criou o primeiro Adão, depois criou Eva, nós sabemos, colocou no Jardim do Éden, mostrando ali, olha, deu a provisão, deu alimento, deu roupa e deu meios. Sim. Paternidade. Ele iniciou o cuidado, iniciou a paternidade. Chegou na época de Cristo, Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar a provisão espiritual que precisássemos para ter acesso a Ele. Mais uma vez, Deus se revelando como Pai por meio do seu Filho. Sim. Quer dizer, então a Bíblia ela sempre mostrou a provisão. E se a gente for olhar hoje a questão da psicologia, alunos, o que é hoje que os psicólogos aconselham? Pais presentes na escola, pai presente no dia a dia, e é o que Deus foi. Deus sempre foi um pai presente. Quem é ausente somos nós. Às vezes a gente fala assim, aonde estava Deus? Deus estava lá. Quem não estava era nós. É tipo assim, eu tenho um pai que é dono de um reino, e esse reino fica para o norte. Eu resolvo sair deste reino e ir para o sul. E lá no sul alguém me bate, faz algo mal comigo, e eu vou falar, cadê meu pai? Meu pai sempre esteve lá.
no norte. Ele sempre me aconselhou, filho, fica aqui no meu reino. Mas eu resolvi ir para o Reino do Sul e sofri consequências por estar longe do pai. Então, o pai sempre esteve lá. Sim. Deus nunca foi ausente. Quem foi ausente com Deus fomos nós. Então, eu só acho que concordo totalmente. Psicologia e fé, Sim, sim. o status de paternidade, é verdade. Mais uma pergunta, vamos lá para a próxima. Essa aqui até o senhor começou a falar um pouquinho no início. E eu até tenho uma história sobre isso também. A pergunta é assim, ó, muitos homens cresceram sem referência paterna. Aí a pergunta é o seguinte, é possível aprender a ser pai mesmo sem ter tido um exemplo? E aí, antes do senhor responder, deu para entender a pergunta? Deu sim. Antes do senhor responder, eu vi uma história que eu achei interessante, eu até vou colocar no livro, que é de 2 filhos, né? 2 filhos que tiveram um pai alcoólatra. E aí, esses filhos foram entrevistados e um dos filhos bebeu muito, virou alcoólatra, o outro não queria saber de bebida. E quando a pessoa que o entrevistou chegou e falou pro filho que não bebia, por que você não bebe? Ele falou, porque meu pai bebia muito, era alcoólatra, batia muito na gente, na minha mãe, então nunca mais bebi, não quis beber. E perguntou pro outro filho, e você, por que você bebe? Porque meu pai bebeu muito, era alcoólatra, também acabei me virando alcoólatra. Ou seja, a mesma criação, mas um foi pro caminho e um foi pro outro, né? E aí eu volto pra pergunta. É possível aprender a ser pai mesmo sem ter tido um bom exemplo? Eu acredito... Desculpa, mais uma vez. Eu acredito se quiser. Que sim. Em que sentido? A Bíblia, ela fala de maneira direta ou indireta sobre processos. A vida do ser humano, ela passa por processos. Sim. E esses processos, eles não vão determinar o que eu sou. O que vai determinar o que eu sou é a minha postura no meio desse processo. Então, o que acontece? Uma pessoa que, com ausência de pai ou com um pai péssimo, que foi o exemplo, se durante esse processo que ele estiver passando na sua vida, ele olhar para o filho e falar assim, eu não quero que o meu filho seja aquilo que eu fui. Eu não quero que o meu filho passe aquilo que eu passei. Sim. Agora, se ele, pelo contrário, ele fala assim, eu sofri, que eu já ouvi, inclusive, numa entrevista, uma mulher falar isso para a filha dela. Ela maltratava muito a filha dela e a psicóloga perguntou para ela o porquê. E ela começou a chorar e disse assim, a minha mãe me batia, a minha mãe começou a falar coisas absurdas que a mãe dela fazia com ela. E ele disse assim, agora a única maneira que eu tenho de jogar isso pra fora é fazendo com a minha filha. Meu Deus. A psicóloga começou a chorar, eu nunca tinha visto uma psicóloga chorar. Assim, em meio à situação na frente da pessoa. Chorou e disse assim, eu nunca vi tamanha maldade. Mas por quê? No processo que ela passou, ela não escolheu a cura. Ela escolheu a enfermidade. Decidiu quebrar o ciclo, né? Caramba, isso é forte isso, né? Forte e triste ao mesmo tempo, né? Vamos lá, vamos para a próxima. Essa aqui é bem atual. Como o excesso de tecnologia e redes sociais tem afetado a relação entre pais e filhos? É até interessante a gente perguntar isso para ele, porque como ele é professor, né, convive na escola o tempo todo com os alunos, aí eu acho que deve ter muitos exemplos, né, para falar como é que tem afetado a tecnologia, redes sociais, tem afetado essa relação entre pais e filhos. A tecnologia foi um marco muito importante na história humana, mas ela foi algo que chegou sem uma preparação para a própria sociedade receber essa tecnologia. Eu vou dar um exemplo antes de falar sobre o caso de paternidade. Foi proibido o celular. No Brasil é proibido o celular nas escolas, né? Porque chegou a este ponto. Porque a criança, o adolescente, quando eu falo de criança, eu não estou falando só de criança, que é adolescente de 17 anos, até um adolescente, um jovem que estuda já no ensino médio, que por algum motivo atrasou, chegou a chegar na juventude ainda, para cursar o ensino médio, se levar o celular, ele não consegue se desligar, ele não consegue ficar sem pegar o celular. Cria esse vínculo. De qual é esse problema desse vínculo, justamente dessa palavra, vínculo, dentro da família? É porque as pessoas têm mais vínculo com aparelhos do que vínculo com pessoas. Eu, da minha geração, passo por
Por isso tem que se policiar. Sim. Porque ainda que eu já tenha pego a tecnologia mais assim, mais antiga, e esses jovens estão vindo agora, estão pegando a mais avançada, mas mesmo assim ainda é marcante da minha geração. Marcante. Agora imagina para esses jovens, né, que chega, tem uma gama, tem uma dancinha, não sei se é de TikTok, que agora se inventaram, que até o pessoal brinca que ela é uma dança para tudo que é ritmo. Qualquer ritmo faz aquela dancinha. De onde você vê aquilo sendo copiado. Quer dizer, o que tem sido referência, o que tem sido a cópia para os jovens? As redes sociais, e não mais o pai e a mãe. Sim. Isso é perigoso. Interessante. Então vamos para mais uma. Estamos acabando já, tá? Falta só 2 perguntas. E essa aqui, apesar dele já ter usado muito o lado pastoral para responder, né? Vai precisar mais desse aqui. Qual é o impacto espiritual e emocional de palavras duras ditas por um pai durante a infância? Que isso acarreta, né? É interessante essa questão porque a gente tem a seguinte cultura. A gente não vou generalizar, algumas pessoas. A seguinte cultura. Não, eu falei brincando, falei na hora da raiva, então só foi aqui. O problema é que não existe separação entre o espiritual e o físico. Os 2 mundos, eles são interligados. Sim. Aquilo que eu libero no físico, eu libero no espiritual. Aquilo que eu libero no espiritual, eu libero no físico. São mundos interligados. E por essa falta de consciência, às vezes fala assim, poxa, foi uma palavra de uma brincadeira. Mas no reino espiritual foi uma palavra lançada. Né? A palavra de Deus diz, pela tua palavra serás salvo, pela tua palavra serás condenado. Então existe uma ligação muito forte entre aquilo que é declarado e o reino espiritual. Então a declaração sobre um filho como tu é burro, tu não vai prestar para nada. Eu sou professor, eu já dei aula do ensino médio até para criança de 4º ano em diante, para criancinha, e eu presencio isso. Crianças que olham para mim e falam, professor, eu sou burro. A própria criança fala. Criança falando. Eu olho bem para ela e no rosto dela e falo assim, eu não permito, eu não aceito. Eu tive essa experiência esses dias agora. Eu não aceito você falar isso. Você vai, a partir de hoje, você vai tirar isso do seu dicionário e brigo sério, olhando sério para ela. O olho dela enche de lágrimas e eu começo a ensinar ela a falar. Eu sou inteligente, a ela declarar. Por quê? Porque foi algo que foi declarado. Sobre a vida dela. Ela ouviu aquilo e a palavra diz de uma maneira vou parafrasear, eu não me lembro o versículo exatamente como é, mas aquilo que eu digo, isso eu sou. Né? Então aquilo que a minha alma expressa e sente, isso ela toma para si como verdadeiro, e uma mentira falada várias vezes torna-se verdade. Né? Então imagina uma criança alimentando a alma dela com aquela palavra, porque ela gera uma maldição. Fala, mas foi uma palavra que a minha mãe disse. Foi uma palavra que implantou dentro da alma de uma criança. E existe a palavra de Deus que fala sobre a serpente que coloca ovos. Então existem palavras que são como serpentes que vão e colocam pequenos ovos no coração de uma criança. Aqueles ovos vão crescendo conforme a criança vai crescendo. Quando vira na fase adulta, ela não sabe por que ele é um pai ausente, não sabe por que é um pai violento, não sabe por que é um pai que não se acha capaz de ser pai, um pai que tem medo de criar filho. Né? Por que esse medo? São coisas que nasceram há muitos anos lá atrás, na infância, palavras lançadas que no início eram pequenos ovos que foram chocados na vida adulta. Tem um autor, um escritor, ele é escritor, é jornalista, o Marcos Piangi, não sei se você conhece, ouviu falar. Eu já estou lendo muito ele por causa do livro, né? O Marcos Piangi, ele fala uma coisa que, quando ele dá muita palestra sobre paternidade, e eu lembro que ele fala que ele gostava de usar muito o slogan dele, que é assim, aproximando pais e filhos. Só que uma vez chegou, não sei se foi um pai ou um filho, chegou com ele e falou, Piangi, tu sabe se esse filho quer se aproximar do pai? Porque você fala aproximando o pai do filho, mas nem todo filho quer aproximar do pai. E ele ficou pensando naquilo. Ele falou, realmente, que às vezes esse pai foi um pai ruim. Foi um pai que não quer distância, é um pai que machucou o filho. E aí ele mudou o slogan dele, né? Ele começou a falar, o slogan dele que ele botou, se não me engano, foi assim, despertando o melhor pai que há em você. Então ele
mudou por causa disso, que ele passou que nem toda criança, nem todo pai perto da criança vai fazer bem para essa criança, né? É o que eu estava pensando aqui. Às vezes o cara só às vezes não é nem um mantenedor, né? Às vezes ele acha que ele é mantenedor, né? Mas tá ali maltratando a criança. Um exemplo da questão de palavras. Agora, te ouvindo falar, tive um estalo aqui da minha infância. A minha mãe, ela sempre contou do modo que meu pai a tratava. Que ela não foi bom marido, né? Teve traição, muita briga entre eles. Então eu fui criado só pela mãe. Então, ouvindo a minha mãe falar sobre o sofrimento que foi imposto para ela pelo relacionamento, eu criei um trauma. Quando meu primeiro filho nasceu, o João, eu coloquei o nome dele João Paz. O meu nome todo é Marcos Adalberto Paz de Moraes. Paz de mãe, Moraes de pai. Eu tirei o nome do meu pai. Eu coloquei João Paz, o da minha filha Aimee Paz, a outra filha Simélia Paz. Todos eu tirei o nome. E até que um dia o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração, né? Porque as palavras que foram lançadas fez com que eu criasse mágoa de alguém que eu nem convivi, sim, que não teve nem a chance de se mostrar para mim. Na verdade, eu acho que, né, a sua mãe nem falou para querer me machucar. Era como se estivesse contando uma história. O que ela viveu, né? E aquilo foi entrando no meu coração. Quando o Senhor veio curar, que foi uma caminhada longa, aquilo que eu falei, é o processo. Eu escolhi ser curado pelo processo. Eu encontrei um cartório que foi assim, muito usado por Deus. Eu fui, contei a história, disse que queria, e eu não tinha dinheiro, que era caro na época. Ele falou assim, ele pegou a certidão de nascimento dos meus filhos, rasgou, e falou assim, eu vou colocar aqui como se eles tivessem nascido em casa. Eles não nasceram no hospital. Ele trocou a certidão deles, tudinho, colocou como se eles nunca tivessem tido certidão, e trocou o nome para Moraes. Deram uma nova certidão, colocando Moraes. Por sinal, por isso que o meu filho mais novo, ele nasceu de uma data, só que a certidão está na outra. Que teve esse pequeno erro aí, de questão de dias só. Mas isso tudo, de uma palavra lançada, uma história. Então existem histórias que não são necessárias. Existem coisas que não vão construir. Se não vão construir, para que compartilhar? Né? Então, temos que ter muito cuidado com o que a gente lança. Engraçado que o senhor falou agora sobre isso, né? Como ele já falou que ele cresceu sem um pai, e aquela pergunta lá que eu fiz mais cedo, né? É possível aprender a ser pai mesmo sem ter tido um bom exemplo? E o senhor é um exemplo disso. Sim. Né? O senhor foi um bom pai, é um bom pai, né? Eu conheço. Os filhos dele são ótimas pessoas, adultos responsáveis, né? E é um exemplo, o senhor cresceu sem um pai e conseguiu formar 3 adultos. Agora, interessante a importância da igreja nisso, né? Eu comecei, a gente sabe que existem muitas polêmicas sobre pastores hoje em dia, que infelizmente eu digo assim, que existem pastores e existem aqueles que fingem ser pastores, que não são pastores, mas sim, vestem uma capa de pastor. Mas a aproximação de pastores, de irmãos da igreja, começaram a me dar referência, né? Eu não tive uma referência, tive várias. E como torna a falar sobre o processo, eu escolhi que esse processo me fizesse crescer. Eu resolvi deixar a ferida de lado e focar no lado positivo de tudo isso, de várias referências positivas que eu tive, né? Nesse andar, né? Teve um pastor que eu guardo de todo o coração, né? Pastor Juventino Silvestre, hoje está no Rio de Janeiro, né? Foi um dos primeiros pastores que eu tive. Eu acho que nem ele não tem ideia da referência que ele foi na minha vida. Que eu aceitei Jesus com 12 anos, era o pastor Vitor ficou só 2, 3 meses e saiu. O pastor Juventino chegou. E foi ele que eu tive toda a convivência na adolescência. E esse pastor, eu acho que ele fez tanta... eu acho assim, eu não conheci o pastor Juventino, né? Mas eu acho que ele influenciou tanto, não só a sua vida, mas a vida de vocês, porque a minha mãe também fala muito dele, né? Que é a sua irmã, né? A minha mãe, irmã mais velha do pastor Marcos, ela fala muito do pastor Juventino também, né? Que a mãe, ela ainda viveu com o meu avô, né? Viveu com seu pai até uns 19 anos, eu acho que foi 18. Mas ela fala muito do pastor Juventino também, né? Eu acho que também foi por causa disso, né? Referência. Então, tá chegando, vamos para a última pergunta. Espero que vocês tenham gostado aí da conversa, né? Estejam gostando. Se você puder se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês acham que precisam ouvir o que a gente está conversando aqui sobre paternidade.
faça isso para ajudar a gente. E vou para a última pergunta aqui. Como os pais podem criar filhos emocionalmente fortes sem se tornarem frios ou reprimidos? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, quando eu falo sobre a questão de preconceito, que é o seguinte: preconceito é um fio bem fininho, bem fininho. Quando eu exijo, dou direito de mais para um lado, eu sou preconceituoso com o outro. Quando dou direito de mais para o outro, eu sou preconceituoso com um. Sim. Ou seja, direito é uma questão muito fina. Eu não posso querer ter um direito sem respeitar o do outro. E é a mesma questão sobre emocionalmente forte. Eu não posso dar demais e não posso tirar demais. Por quê? Quando eu quero evitar que o meu filho sinta dor, eu estou tirando dele a oportunidade de crescer emocionalmente forte. Porque ele não vai crescer, ele vai crescer sem saber o que é não, sem saber o que é perda, sem saber o que é decepção. Hoje teve na escola que eu trabalho um recital. E na verdade foi uma competição para escolher os que iam ser os que iam cantar. Sim. E eles levam muito a sério isso, chamaram 3 profissionais realmente de música, que julgaram, e da minha sala devia ter uns 8, 9 alunos que iam competir, fora dos outros, desses 8, 9, 3, 4 passaram. E os que não passaram chegaram chorando, e eu sentei com eles e falei, eu não passei, irmão, não fiquei, isso não, eu falei assim pra eles, isso faz parte da vida. Hoje você perdeu, mas o que é que você vai tirar de positivo disso? Primeiro, valeu a pena tentar, valeu a pena ter chegado até aqui e valeu a pena perder para que eu saiba que um dia na vida eu vou ter que perder pessoas, Sim. coisas, e eu tenho nessa dinâmica de perda, eu tenho que ser aquela velha, me fugiu agora, veio da palavra e fugiu, a ave que nasce da cinza. A fênix. A fênix, né? A fênix tem que sair, tá lá embaixo. Sim. Não, eu vou me reerguer, eu vou me levantar. E é esse processo de amadurecimento que o pai tem que saber levar o filho. Tem que levar não, tem que levar não. Tem que chorar, tem que chorar. Sim. Dá para falar sim? Vamos falar sim. Então é esse equilíbrio aí que precisa ter. E eu volto lá à primeira pergunta. Esse equilíbrio está sendo quebrado por quê? Porque os pais estão trabalhando muito e para suprir a ausência, tudo o que o filho quer, ele dá. Para ver se de alguma maneira suprir a ausência dele. No caso. A gente acha que como a gente, né? Eu falo a gente porque eu sou pai. Eu acho assim, eu fui pai novo, né? Meu primeiro filho nasceu, eu tinha 28 anos. Mas a gente pensa que a boa educação, ou a gente acha que está sendo bom pai só quando a gente fala sim, né? Sim pra tudo. E na verdade, às vezes a gente tá sendo o melhor pai quando a gente fala não, né? Isso é muito interessante. E agora, eu vou fazer aqui 2 quadros com o senhor. Na verdade, 3 quadros pra gente terminar. O primeiro, momento profundo. Vou chamar de momento profundo. Por quê? Porque eu queria que o senhor contasse qual foi a história mais marcante que você já ouviu envolvendo um pai e um filho. A história mais marcante envolvendo um pai e um filho. Existe um casal que teve uma separação muito difícil. Sim. Nessa separação, o homem ficou com verdadeira raiva da esposa. A esposa ficou ao ponto de entrar em depressão pela presença do marido. E no meio disso, tinha um filho, né? Um filho só. E eu notei que o filho ele tinha características muito narcisistas no relacionamento com colegas. Ele era o filho, a criança, era um menino pequeno, um menino de bem de 12 anos. No relacionamento com os colegas, terceirizava a culpa. Sempre que ele fazia algo errado, alguém foi culpado pela ele, né? Então, eu comecei a chegar mais perto dele e tal, porque assim, eu não sou de desistir, eu não sou aquele tipo de professor assim, o meu papel aqui é ensinar matemática, eu não consigo ser assim.
né? Eu trabalho numa escola que o nosso lema é educação integral, não é em tempo integral, educação integral, corpo, alma e espírito. Então, quando eu falo de emoções e sentimento, eu tô falando de alma, né? E eu comecei a chegar perto dessa criança e vim descobrir que tudo o que ele fazia é porque ele queria muito que o pai dele admirasse. Que o pai dele era muito exigente no comportamento dele, que tudo que ele fazia para que fosse admirado pelo pai. E ele se preocupava tanto disso que ele esquecia de ser o que ele era. Então ele simplesmente ele se tornava um menino amargurado, tão novo, amargurado, pela preocupação de agradar o pai. Né? Não foi algo que Deus conseguiu mudar, não vou falar eu, muitas coisas na vida desse menino, com 1 ano que eu dei aula para ele, mas teve coisas que não são alcançáveis por nós, a não ser por Deus, e quando o pai se deixa alcançar. Né? Porque o pai realmente era uma pessoa muito... Quando eu vim conhecer depois o pai, eu descobri que o pai era exatamente como ele era. Exatamente como ele era. Ele era uma miniatura do pai dele. O momento nenhum, ele falava assim, eu errei também no meu relacionamento, né? Sempre foi a culpa, ele sempre terceirizava a culpa, tudo que acontecia era terceiros que erravam. Eu comecei a entender, né, o porquê o filho era assim. Então, o que me marcou nesse relacionamento pai e filho? O sofrimento da criança. Era uma criança que não era feliz, se isolava porque o comportamento dele fazia que todo mundo se afastasse, ao ponto que um dia eu tive que chegar, quando um dia ele faltou a aula, eu fiz uma reunião na sala de aula, não contei a história dele, que eu não podia, mas pedi compreensão, citei algumas histórias bíblicas e pedi compreensão para os meus alunos, para que eles se chegassem a ele. E graças a Deus eles foram bem receptivos nesse conselho, se chegaram e começou a haver um relacionamento melhor. Isso mudou um pouquinho essa criança. Né? Então, aquilo que você é com o filho tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado, porque sem querer é como se você pegasse vamos pegar aqui, fala de um vírus, pega um vírus, coloca dentro de um vidro e você multiplica aquele vírus ali, vai multiplicar o problema. Quando você tem a sua amargura como pai e não tem maturidade emocional para separar isso e não jogar pro teu filho, seja no relacionamento com a tua esposa, seja com a tua mãe, seja com o teu pai, você pega a ferida do teu casamento, a ferida do teu relacionamento do teu pai e joga no relacionamento do teu filho, você está produzindo o mesmo vírus que está no teu coração e no coração do teu filho. Então você tem que ter muito cuidado. E sempre quem sofre mais é o filho, é a criança, né? Sofre, eu penso que um filho adulto no relacionamento de um pai assim já sofre, imagina uma criança, né? Mais ainda. E agora, o senhor já falou muito isso, mas eu acho interessante deixar esse momento só para isso. Como a paternidade te transformou como homem? Você consegue responder? É meio difícil, eu vou tentar. Por quê? Pela ausência. Sim. Né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Quando eu fui criado praticamente por mulheres. Sim. Porque meus irmãos, homens, a maioria eram mais velhos. O meu pai não teve muito filho, ele teve só 12 filhos. Só 12. E eu sou um caçula. Então, quando meus irmãos homens, eu fui me dar corpo por gente, meus irmãos homens estavam com a maioria casados. E as mulheres estavam solteiras que moravam com a minha mãe. Ou seja... Que ajudaram na criação. Exato. Eu fui criado pelas minhas irmãs. Minha irmã Lúcia, né? Normélia, né? Que são as mais velhas, a Dalila, só que a Dalila também casou mais cedo, né? Então, a meu convívio sempre foi com mulher. Mas em que sentido a paternidade me ensinou? A ausência me ensinou. É aquilo que eu falei. O processo, quem escolhe como o processo vai mexer comigo sou eu. Sim. É aquela velha história do ovo com café, né? Se o ovo na água fervente fica duro, rígido, né? Mas serve para comer. Se você pega o café, ele ferve e dá sabor. Agora, se você pega uma pedra, né? Ferve, não acontece nada com ela. Então o processo foi o mesmo, mas o resultado que produziu no corpo foi diferente. Deus, eu não vou falar que eu decidi, por mais que tenha decidido, foi a ação do Espírito em mim, né? Me levou a entender que a ausência da paternidade precisava ser suprida de alguma forma. Quando eu aceitei Jesus com 12 anos, eu me lembro até hoje que a primeira oração que eu fiz dentro da igreja foi essa.
Jesus, vem ser meu pai. A primeira oração? A primeira oração que eu E fiz. sem entender ainda. Sem entender. Jesus vem ser meu pai. E esse preenchimento de Deus dentro de mim mudou. Eu acho que é a primeira vez que estou falando nisso. Eu acho que eu nunca tinha falado nisso. Mudou realmente a minha história. Mudou o meu olhar. Tu nem entendia ainda o que era, né? Não, paternidade, a falta da paternidade. O que eu entendi o vazio que eu tinha. Vazio. Né, o vazio, por exemplo, como eu disse, ouvi aquela música de Fábio Júnior que hoje, para falar a verdade, eu nem lembro mais. Sei que pai, você foi meu herói, meu amigo, mas umas vezes assim. Sim. Né? Aquela música, meu Deus do céu. Essa da eu tinha a irmã Lúcia, hoje é a minha irmã saudosa, Lúcia, que é falecida. Ela cantava uma música sobre mesa, que falava, naquela mesa está faltando ele, né? Um samba antigo, naquela mesa. Sim. Então, são músicas que cantavam que eu não poderia nunca ouvir aquilo ali. Sim. Daí eu vim descobrindo que aquilo eram feridas. E essas feridas precisavam ser tratadas. E o que eu fiz? Busquei em Jesus. Nunca tive, apesar de ter pastores que me aconselhavam, pastores que estavam perto de mim, mas nunca tive pastores assim que falam assim, que fizesse a posição de pai. Isso eu nunca tive. Essa posição realmente de pai foi Deus que assumiu minha vida. E eu falo assim, é fácil? Não é. Isso foi a minha experiência. Nem todos vão conseguir passar com essa experiência de ser preenchido somente pela presença de Deus. Às vezes se faz necessário um homem, uma carne do lado. É interessante, essa me pegou de surpresa. Com 12 anos já ter essa consciência de que precisava desse pai e pediu para Deus, né, para Jesus ser esse pai. E aí, o senhor falou das suas irmãs, né, e aí eu quero entrar aqui num ponto das mães solo, né? Às vezes a gente acha que... A gente sabe, como a gente tá falando aqui o tempo todo na conversa, a gente sabe que a presença do pai, a falta dessa referência paterna do homem em si mesmo no relacionamento, vai afetar a criança, não tem como. Se você buscar dados, você vai achar dados dizendo isso, que afeta totalmente a formação da criança. Mas a mãe solo, tem muita mãe solo que também cria filhos excepcionais. Sim. Né? Tanto daí, o senhor deu exemplo, a minha avó, né, era mãe solo, cresceu, e as suas irmãs também ali, não eram casadas, né, conseguiu criar vocês perfeitamente. E assim como tem muitas mães solo aí que criam grandes homens, né? Eu conheço... São as pães, né? Eu tenho alunos que têm mãe solo, são excelentes alunos. O que aqui eu jogo em xeque-mate não é a capacidade da criação. Isso. A mãe consegue criar, consegue, mas ela não consegue suprir emoções. Sempre fica uma lacuna, né? É isso que eu tô falando. Eu não tô falando de que ela não consegue criar homens de caráter, mulheres de caráter. Conseguem tranquilamente. É mais fácil um homem com a ausência da mãe não conseguir do que a mãe com a ausência do pai. Exatamente. Porque a mãe, ela tem um amor sobrenatural que é dado por Deus. Mas em termos emocionais, por mais que o filho, como eu disse no início, às vezes o filho com mágoa fala, eu não sinto falta do meu pai, com raiva porque foi abandonado, mas o dia que aquela ferida for tratada, ele vai descobrir sim, que aquilo foi uma autodefesa. Para ele se defender, ele dizia, eu não preciso do meu pai. Mas na verdade, no fundo fica um vazio emocional. Legal. Bom, agora a gente vai terminar de fato, tá? Então, para terminar, eu vou fazer aqui umas respostas rápidas. Eu pergunto, o senhor responde. Bem curtinho. Tá? Vamos tentar, que é professor, é difícil ser... Pensar. Professor é difícil ser sucinto, né? Ser curto, mas vamos tentar aqui. Vamos começar. Então vamos lá. Primeiro, ser pai é... vida. Um erro que destrói famílias. Falta de atenção. Boa, essa é boa. Uma lembrança que todo filho merece ter. Abraço. Agora o senhor tocou num ponto. Eu vou nem falar, não vou nem dar esse ponto, que vai me emocionar, vou ficar calado. Não vou nem falar, deixa pro livro, vocês vão ler no livro, que eu falo sobre o abraço. Como é importante o abraço, né? Vamos lá. O que falta dos pais de hoje? Presença. O maior ensinamento que um pai pode deixar? Jesus. Esse aí é... Amor sem presença é? Vazio. Disciplina sem afeto é? Falsa moralidade.
Tá aí, a última. Então, foi isso, pessoal. Isso aí foi um pouquinho da nossa conversa aqui com essa pessoa incrível. Professor, pastor, com muito orgulho é meu tio, né? E, inclusive, participou muito da minha criação também, né? Se eu sou um pouquinho do que eu sou hoje, o meu tio tem muito nisso. E para encerrar, para a gente fechar, queria que o senhor desse uma palavra aí para vou dizer assim, não só para pai. Para pai também, mas primeiro para os filhos. O que o senhor pode dizer para o filho, talvez o filho que está assistindo a gente agora, que tem problema, está tendo dificuldade com o seu pai, com a sua mãe, ou aquele filho que não tem pai? Eu quero falar para pais pastores. Pode ser. Sabe por quê? Eu fui pai cedo e pastor cedo. E levei meus filhos para cidades bem distantes. O João chegou uma vez numa cidade chamada Água Azul do Norte. Quando chegamos lá, nessa cidade não pegava nem telefone. Ele ficava na janela, só os sapos cantando, ele chorando na sandália com saudade dos primos. O João era seu filho mais velho, é o seu filho mais velho. Que brincava contigo. Ele chorava com saudade de ti na janela. Qual foi meu erro? Muitas vezes eu me ausentei de casa para cuidar de ovelhas. E hoje eu entendo que é o erro de muitos pastores. De falar assim, porque é uma obra de Deus. Deus não pede isso. Mas a Bíblia diz quem ama mais o pai e a mãe, mas não é nesse sentido. Amar mais o pai e a mãe de que a Deus é uma coisa. Amar mais o pai e a mãe de que a obra é outra. A obra é outra. Deus é uma coisa, a obra de Deus é outra. É complemento de Deus, mas não é o próprio Deus. Então o que acontece? Pais se ausentam de filhos, não são presentes de filhos, são às vezes mais pai de outros do que de seus próprios filhos. Então, pastores, vamos acordar hoje. Nós estamos numa geração, na minha época era bem mais fácil do que a época que vocês estão vivendo agora. Porque na minha época não tinha toda essa mídia. Mais difícil. Não fácil. Porque não tinha essa tecnologia que contamina as crianças. Sim, entendi. Então era mais fácil, apesar de estar trabalhando muito na obra, que no meu caso eu trabalhava fora, mas era pastor, porque a igreja não dava suporte, mas mesmo assim meus filhos não tinham excesso de contaminação, apesar do muito trabalho que eles me deram, né? Mas, agora hoje, aquilo que é vazio é ocupado por alguma coisa. Pega uma garrafa, enche de água. Você joga a água fora e você olha, tá vazia a garrafa? Não tá cheio de ar. Então, se você deixar o espaço vazio do teu filho, alguém vai ocupar. Então, não ocupe o coração de filho de outros para, em contrapartida, deixar o coração do teu filho vazio. Então, pais, pastores, sejam pastores de seus filhos. Isso é muito importante. Agora eu quero que o senhor fale uma por filho. Ficou tão bonito pro pai, né? Agora fale uma por filho. Filhos que são filhos de pastores. Às vezes, esse trabalho causa... porque o filho, ele conhece o pai em casa. O pai que tem os erros como todo. O pastor não é santo, gente. O pastor erra, né? Daí o filho conhece os erros do pai. Daí a gente fala assim, porque o papai faz isso. Filhos, lembrem que sobre o ombro dos pais de vocês que são filhos de pastores, existe uma responsabilidade tão grande. Muitos pais que são pastores, né, eles têm desvivido, né? Tem tentado desviver, né? Tentado desviver pelo excesso de peso, pelo peso que eles carregam, a responsabilidade da igreja, família cobrando. E só que realmente, quando eu torno a falar aqui, estou falando de pastores de verdade, né? Pastores que saem de trás do púlpito e vão pastorear. Então, porque foi o diabo. Foi excesso de peso. Excesso de peso. Só quem é pastor de verdade, estou falando de pastor de verdade aqui, tá? Pastor, né? Sabe o peso e a responsabilidade que é ser um pastor. Filhos, entendam, sejam mais compreensivos com seus pais. Lembrem que eles só podem dar aquilo que receberam, aquilo que eles têm. Então, às vezes, você fala assim, poxa, eu quero 1 milhão, papai, e teu pai tem R$1 na conta. Né? Às vezes você fala assim, pai, eu queria que meu pai me desse mais carinho, mas ele recebeu esse carinho, ele recebeu esse afeto, é isso que ele tem para te dar. Às vezes ele tem amor, mas ele não foi preparado para dar esse amor.
Ele não foi preparado para distribuir esse amor de falar. Por que ele é carinhoso lá com os filhos da igreja, não é em casa? Porque em casa ele é o que ele é exatamente aquela pessoa sem PR, aquela pessoa sem responsabilidade, aquela pessoa livre. E ali ele pode realmente se expressar em sua totalidade. Então seja mais compreensivo para que ele cresça e aprenda a distribuir esse amor também em casa. Não estou falando que o pai justificando, não é isso que eu quero falar, mas eu quero levar compreensão, né? Você que já é um filho maiorzinho, compreenda, né, que o pai também tem limite. O pai também vai ter dias. Eu acho que eu tive uma filha, tenho uma filha chamada Aimee, né, em homenagem à fundadora da Quadrangular, a Aimee sempre McPherson. Um dia eu estava muito sobrecarregado, não sei se ela se lembra, isso eu acho que não, que uma vez o comentário disse que não se lembrava. Ela era adolescente, ela estava sentada no sofá, eu só sentei no colo dela, deitei no colo dela, botei a cabeça no colo dela e comecei a chorar. Disse nada, só chorei. Ela não sabe hoje, hoje eu acho que o motivo que eu chorei, né? Às vezes o pai também precisa de colo, né? Então às vezes os filhos exigem tanto o colo e esquece que eles podem dar um pouquinho de colo pro pai. Muito bom. A gente falou desviver, você entendeu, né, gente? Porque se a gente falar a palavra, realmente o YouTube vai cortar aqui o vídeo, né? Vai tirar o vídeo. Então, você entendeu o que é o desviver. Mas, pessoal, então foi isso. Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Se você acha que esse tema falou com você de alguma forma e você acha que ele é relevante para alguém, compartilha com alguém. Mais uma vez, obrigado. Meu tio, obrigado para você que ficou até agora. E até a próxima. Até a próxima, gente, se a gente tiver outra oportunidade. E Deus abençoe a cada um. Oro para que realmente o verdadeiro sentido da paternidade de Deus se manifeste na vida de cada um de nós, que nós precisamos hoje da manifestação de Deus como Pai. Eu espero que o Senhor me ajude a conseguir concluir esse livro, que eu escrevo um pouquinho para, se Deus quiser, até final do ano. Vai dar certo. Tchau, pessoal. Obrigado.